Fala aí, pessoal, hoje a gente está aqui na plage de Jean Cartier. Vamos aproveitar para gravar o vídeo de um mês que chegamos aqui no Quebec. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente quer falar é sobre as nossas primeiras impressões, né, desde que a gente chegou aqui, e como foi ali a adaptação inicial, né, nos primeiros dias. Bom, a primeira coisa, quando você chega e desce ali no aeroporto, no nosso caso a gente veio do aeroporto de Montreal, a primeira coisa é você, e pelo menos eu, né, fiquei bastante emocionado pela realização do sonho e tal. Então você vê pessoalmente tudo aquilo que você está acostumado a ver, aquelas paisagens que você está acostumado a ver pela internet e tal. Então, pra mim isso foi muito emocionante, assim. Foi a primeira, né, o primeiro sentimento que me veio ali no dia que a gente chegou. Pra você? Acho que a sensação é de ficar meio aérea, assim, meio incrédula, né, do que está acontecendo, se está acontecendo de verdade. Então, eu acho que demorou um pouquinho para cair a ficha, né, apesar de você estar aqui. Aquela sensação de que, nossa, eu já vi isso tantas vezes ali através de fotos, de vídeos, e agora eu tô aqui. Então, acho que de imediato, acho que é bem isso que o Thales falou, você fica um tanto quanto impressionada. Tem também o primeiro impacto com a língua, né, com o francês. Então assim que você chega, não sei, você vai no supermercado, você vai no Tim Hortons ou né, algo parecido, e daí você vai ter ali o primeiro contato, né, com alguém falando francês, quebecois. Então é a primeira vez que você também vê se você está preparado ou não e toma um susto, né? No nosso caso você toma um susto e pensa, meu Deus, eu não estudei nada francês porque eu não estou conseguindo entender. É quando acontece a real imersão, porque assim, por mais que você estude no Brasil, na época que a gente estava em um curso regular, que a gente estava ali toda semana, você sai dali, você ouve as pessoas falando português na rua, você é atendido em português e português está na sua vida, né? Até porque você está num país que se fala português. Quando você chega aqui é o extremo oposto. A única pessoa ali que fala português, no nosso caso, era eu com o Thales e o Thales comigo. Então você sai na rua, todo mundo falando francês. E aí dá aquele choque mesmo, você pensa que você não sabe absolutamente nada de francês, porque são diferentes sotaques, é bem chocante. Algo que a gente percebeu aqui chegando em Quebec é que dentro da nossa avaliação, Quebec é uma região que você consegue aproveitar mais, viver melhor se você tiver um automóvel. Por quê? Porque muitas coisas assim, ir no shopping e às vezes em algo ali que passa o ônibus, ok, o ônibus atende, mas andar de ônibus, gente, andar de ônibus em qualquer lugar. Você depende da disponibilidade dele, ele vai fazer o trajeto dele, então às vezes um lugar, eu já até cheguei a simular, um lugar que a gente chegaria em 15 minutos, de ônibus você vai gastar 50 minutos a uma hora. Então eu acho que para você aproveitar ao máximo, até o estilo de vida que as pessoas têm aqui, tem muitos parques, tem muitos lugares para você conhecer, tem muito contato com a natureza, mas são lugares às vezes que ficam a 1 hora de distância da cidade de carro, né? E que não tem nem como você chegar, tem alguns lugares que a gente quer conhecer que não tem como nem você chegar de ônibus. Né? Então, mas você pode alugar um carro, você pode, né? Existem essas outras opções, mas tudo isso é um custo, algo que a gente está evitando agora nesse início, né? Até algumas pessoas aconselharam a gente a alugar carro, a gente sabe que essa possibilidade, mas é porque realmente a gente está querendo economizar. Você fazer um passeio onde você vai pagar $50 só no carro, é caro, né, gente? Tipo, pagar $70 no aluguel de um carro para você um dia e conhecer alguma coisa, assim, é bem caro, eu acho caro, para você ir num parque, por exemplo, entendeu? Pô, sei lá, tem financiamento aqui que vai sair aí a 100, 150 por semana, né? Então, tipo, você pagar 70, metade disso em um dia é caro. Então, esse é um ponto, né, que apesar do transporte ter em algumas regiões, ele não tem metrô na cidade, então, para certas ocasiões, o carro faz muita falta, a gente sente isso, pelo menos. Eu acho que o resumo é o seguinte, o transporte coletivo ele funciona para os principais lugares da cidade, mas se você quer conhecer Quebec em sua totalidade, todos os parques, eventos gratuitos que existem, você vai acabar precisando de um carro, porque de ônibus fica meio inviável de você se locomover, é isso. Sobre os primeiros desafios aqui que a gente tem, eu acho que é inevitável falar da imigração para Quebec e não falar que o maior desafio é o francês. Justamente porque a gente falou, você está em um lugar em que agora você vai viver em francês, então
destravar a língua, vamos dizer assim, é complicado. Apesar de tudo, né, um ponto positivo é que é tudo muito bonito, a natureza é diferente, é tudo muito diferente do que a gente estava habituado. Mas eu acho que também para mim a sensação ali de não pertencimento. Apesar de tudo ser muito lindo, de você ter esperado, você ainda não se sente muito em casa, você ainda não conhece bem o lugar que você está, então você ainda não se sente muito pertencente. Então é um sentimento às vezes incômodo até você conseguir se sentir em casa. Que eu digo que está em processo, assim, dentro de um mês ainda não estou me sentindo 100% em casa. Já me acostumei com o apartamento, já estou mais habituada ali ao nosso cantinho, isso é positivo, em um mês deu para acostumar com a casa. Tem muita coisa faltando, a falta de estrutura é algo que, quando eu falo falta de estrutura, eu quero dizer assim, o tempo que você vai levar para construir toda a sua casa, Comprar móveis, comprar suas coisinhas que você já tinha ali no Brasil, sei lá, a gente já morava, mais tarde já somos casados aí há 8 anos, então a gente já tinha muita coisa que a gente comprou, nossa, de itens mesmo pessoais, não tô nem falando questão de valor, né? É questão de você ter seu cantinho. E aqui a gente tá reconstruindo isso, então esse sentimento às vezes ele é meio doloroso. Mas hoje eu já me sinto muito confortável em casa, assim, o apartamento eu já sei, ali é minha casa, eu já me sinto confortável. E o francês, pra mim, né, pelo menos o ponto que eu pontuaria, é o grande desafio. No meu caso, eu acho que, claro, o francês também é um desafio. Mas eu acho que você lidar com toda a ansiedade de estar sem a família, estar sem seus amigos. Você, por exemplo, eu cheguei 2 semanas antes de começar a trabalhar, então você fica naquela expectativa de, nossa, eu vou começar a trabalhar, como que vai ser, como que vai funcionar, como que é a empresa. Tudo isso é um desafio, é difícil, né? Eu não vou negar, mas faz parte. E eu acho que uma das coisas que ajuda bastante é você saber que você vai passar por esses sentimentos, que essas coisas vão acontecer. Uma outra coisa que também é um desafio é porque você chega num lugar que tudo é diferente, tudo é novo, funciona de maneira que você não conhece. Então esse processo de descobrir as coisas, ele é gostoso, então você começa a descobrir como que funciona, como que faz para poder pegar o ônibus, o cartão do ônibus, tal, até um aplicativo, não sei o que. Então você descobrir isso é gostoso, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque requer que você vá atrás, que você procure. As informações muitas vezes não vão chegar até você. Você vai ter que ir lá procurar, ir no Google, perguntar para algum outro brasileiro aqui. E é assim, isso é um desafio também. Mas tem um ponto que eu julguei assim, muito positivo, eu ouvi algumas pessoas falarem, e de fato é a sensação, a percepção que eu tenho, é que assim, por o Quebec ser um lugar que recebe muito imigrante, todo mundo é bem atencioso, bem solícito. As pessoas entendem às vezes que você não fala tão bem o idioma, isso é complicado, como a gente já falou, mas em nenhum momento, pelo menos até esse momento, as pessoas foram grosseiras ou nada nesse sentido. Elas realmente têm essa compreensão. Então eu acho isso muito positivo pra gente que está chegando em um país ali com uma língua que não é a nossa língua nativa, né? Bom, no início vem as comparações com o Brasil, são inevitáveis você começar a comparar como as coisas funcionam no Brasil, como as coisas funcionam aqui. Eu acho que nas primeiras semanas, principalmente, pelo menos eu, senti muita falta da rotina assim, que eu tinha no Brasil. Acho que eu já falei isso em outros vídeos, não sei. Mas aquela rotina de você, por exemplo, você tem um mercado que você está acostumado a ir, você já sabe onde ficam as coisas. Então tudo isso aí eu acho que faz você sentir falta, sim. Pelo menos no meu caso, foi a falta da rotina, mas sim, muito feliz de estar aqui, sabe? Eu estava muito feliz de estar aqui, então, como eu disse, essa parte de descobrir as coisas é muito gostosa, isso faz você querer, sei lá, caminhar mais, andar mais, descobrir mais as coisas do Quebec, isso é muito legal. Pra mim a sensação foi assim, eu digo, pra mim tem 2 momentos. Às vezes o momento quando você tá no Brasil se programando, que de repente tudo aqui parece ser muito maravilhoso e meio encantado. E quando você chega aqui, de repente, pelo menos pra mim, na primeira semana, assim, eu sentia muito falta do Brasil, tudo. Eu falei pro Thales, eu falei assim, de sair na rua e ouvir as pessoas falando português, de ir no supermercado que eu tô acostumado, assim, de se sentir parte. Então eu tive um sentimento de falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu inventei? Mas eu acho que é normal, é um misto de sentimento de saudade também, daquilo que você já está acostumado, daquilo que você aprendeu da sua família. Vira um misto de sentimentos ali que de repente você começa a pensar muito em tudo que você deixou para trás. E como você ainda está começando a construir aqui, é o que o Thales falou, aquela ansiedade, meu Deus, quando que eu vou ter aquilo, quando que eu vou me sentir parte. Então, para mim, no começo eu fiz muitas comparações internamente ali, colocando na balança.
Hoje eu já me sinto mais tranquila, eu consigo ver que tem coisas boas aqui. E no Brasil isso é um ponto também. Aqui não é um paraíso, céu na terra, tem dificuldades, tem coisas no Brasil que eu acho que são mais evoluídas, que funcionam melhor. E tem coisas aqui que eu acho que poderiam melhorar. Então é sempre um equilíbrio, né? Mas ainda dentro da balança, ainda faz sentido pra gente a nossa escolha de ter vindo pra cá. Mas sim, eu senti muita falta do Brasil. E lembrando que, gente, é o nosso primeiro mês, né? Então esse vídeo é para falar o que a gente sentiu no nosso primeiro mês. Então, essas são as coisas que a gente destacou, né? De Brasil, assim, de falta do Brasil, diferenças, foi isso que a gente achou. Bom, pessoal, falando sobre o progresso com a língua, né? Com o francês. No meu caso, eu já estou trabalhando, já comecei a trabalhar, mas como eu disse em outros vídeos, eu estou aguardando um cliente, né? Para poder ter uma rotina específica, então eu ainda não estou todos os dias falando e me comunicando em francês. Fora, por exemplo, ir no mercado, comprar alguma coisa, que eu já até falei isso com a Jéssica, essa é a parte mais fácil, assim, você ir no mercado, pagar, perguntar alguma informação, isso é meio que fácil. Difícil eu acho que são mais as interações e conversas mais profundas que você vai ter com as pessoas, né, tipo, mais complexas no caso, na verdade. Então, eu acho que falta ainda, e talvez com a imersão as coisas vão melhorando, né? Assim que eu começar a trabalhar e lidar todo dia ali escrevendo, falando em francês, eu acho que isso vai ajudar muito na progressão. Fora também a francização, né? Que a gente vai começar, a gente vai fazer um vídeo sobre como que foi todo o processo da francização. Então eu acho que são pontos que vão ajudar ainda mais na parte da língua. Para mim também, gente, é a mesma coisa que o Thales falou. Nesse primeiro mês eu não cheguei a buscar trabalho. Não é porque não tem vagas, qualquer lugar que você vai, você vê uma plaquinha de que está contratando. Mas é porque eu queria primeiro a gente ter algumas certezas em relação à francização, a questão do francês. E provavelmente, como o Thales falou, a gente deve iniciar aí dentro do próximo mês. Então, eu imagino que quando eu estiver trabalhando, ou estiver em um ambiente que eu tenha mais contato com pessoas, vai dar para desenvolver um pouco mais o francês. Porque dentro dessa rotina, como o Thales falou, do dia a dia, ir no supermercado e comprar alguma coisa, é muito simples, até você decorar, né? Às vezes você não sabe muito bem, você decorar como é que faz um pedido. Mas sim, acontece algumas situações, eu acho que melhorou. Vou falar que não tem desafios, acho que na nossa primeira semana aqui teve uma vez que eu fui no Walmart, eu não consegui me comunicar muito bem com a menina, eu saí de lá com o produto na mão, porque eu não consegui pedir uma sacola. Hoje isso já não está acontecendo mais, então teve uma evolução. Mas eu acho que nessa parte aí do dia a dia, de atendimento, eu acho que está tranquilo. Falta mesmo evoluir, como o Thales falou, conversas mais longas, né? Eu acho que isso a gente vai ter quando a gente estiver em algum ambiente, que a gente vai ter contato com o francês, na rotina mesmo do dia a dia. Também quando a gente chega aqui, né, de imediato, a gente fica muito com aquela ânsia de querer conhecer tudo, né? Querer conhecer todos os pontos turísticos, todos os parques, tudo que todo mundo que a gente já viu ali no Instagram, no YouTube. E de repente, se você for nesse ritmo, não dá certo. Então a gente entendeu que hoje em dia está muito mais tranquilo, tem lugares que a gente quer conhecer, mas a gente sabe que não vai ser agora, porque exige uma série de organização financeira, de trajeto. Então acho que a gente está muito mais tranquilo e entendendo também que a gente não está indo embora amanhã, então a gente vai ter tempo para se programar e fazer as coisas. E eu acho que isso é importante também, porque senão de repente você acaba até gastando muito com coisas que não são necessárias, né, para início. Então tem tempo para você poder conhecer tudo aos poucos e viver na sua experiência aqui no Canadá. E isso vale também porque eu falei em relação à casa, né? Ter essa paciência também de que aos poucos você vai comprando as suas coisas, você vai montando, pelo menos para a nossa realidade. A não ser que a pessoa já venha ali preparada para chegar e montar a casa do zero, ótimo, né? Quem tem condição de fazer isso, se a gente tivesse eu faria sem dúvida. Mas para quem precisa ali se organizar e até não enfiar os pés pelas mãos, a gente vai fazendo aos poucos. Aos poucos a gente vai comprando as coisas e fazendo a casa ter um pouco mais a nossa cara e mobiliando ali tudo que precisa. Essa ânsia que a gente chega de, nossa, quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, quero acampar, quero pescar, quero esquiar. Tudo tem seu tempo, né? Uma coisa que a gente aprende aqui é que tudo tem o tempo. Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois, né? Vai chegar o momento que isso vai acontecer, então o que nos resta é aguardar e esperar as coisas irem acontecendo no seu tempo. Falando um pouco sobre conselhos para quem está nessa jornada de vir para o Canadá, para o Quebec especificamente, que é onde a gente está, o que eu daria de conselho é, claro, o francês.
Quanto mais você puder estudar o francês, estude. Ainda é pouco. Ainda vai ser pouco, porque mesmo que você seja fera no francês, existe uma adaptação aqui, até por conta do sotaque e tal. E aí até essa questão do francês, gente, eu que vim como, né, a acompanhante, né, a pessoa que recebeu o visto de trabalho aberto, isso vai para as pessoas também que às vezes vai vir, ou mesmo que vem com outro formato de visto, que não está vindo com trabalho já, eu quero dizer. A língua é o que vai ditar muitas vezes algumas oportunidades que você pode ter. Então, eu aqui olhando o mercado de trabalho, eu percebo às vezes que tem oportunidades que às vezes seu perfil se encaixa, né, falando de mim, meu perfil me encaixa, mas ainda não estou tão segura em relação à língua. Então aí fica complicado. Então muitas vezes você atende os outros critérios, mas a língua ali vai te barrar. Então eu acho que é importante pensar nisso, desenvolver. Fora que também para você não se sentir isolada, né, ou isolado, porque é a forma que você tem de interagir na sociedade, de conhecer novas pessoas, de conversar, senão você vai ficar muito limitado, né? Vai se sentir até preso. Então, estudar bastante francês, treinar bastante, como eu falei, o quanto mais você treinar ainda vai ser pouco, mas você vai estar um pouco mais preparado. Uma outra coisa também, isso aí é um conselho que a gente dá, né? Terapia em dia não faz mal a ninguém. A questão da família, assim, pelo menos a gente que morava, como a gente já falou, a gente morava muito próximo dos nossos pais, convivia muito com a nossa família. Então esse baque, assim, de ser a primeira vez que você tá indo pra longe, isso faz falta, isso dá uma baqueada às vezes, tem dia que você acorda com muita saudade. Então, terapia em dia vai fazer bem, vai te ajudar. E mesmo que você fale, eu já moro longe da minha família, não é uma mudança simples, gente. É mudar 100% a sua vida, é um investimento alto. Psicologicamente falando, financeiramente falando, é você mudar 100% a sua vida. Então, tem um peso sim, você se questiona, como eu falei, gera bastante segurança. Então é importante que você tenha esse cuidado aí com a sua saúde mental. Bom, a gente quer terminar esse vídeo falando sobre os nossos projetos futuros, né? E as expectativas para daqui a um ano. Então, quando a gente fizer um ano, a gente faz um vídeo falando sobre o que a gente falou hoje e qual foi a realidade. Acho que não é muita surpresa, a minha expectativa é que daqui a um ano eu já esteja muito mais segura na língua, me comunicando melhor e compreendendo melhor esse francês que eu vou ecoar. A minha expectativa também é que daqui a um ano eu esteja melhor na língua, né, na compreensão, na fala, e também que eu consiga, né, me sair bem no emprego, que seja um ambiente legal. Então é o que eu espero, né, para daqui a um ano. Espero que já tenhamos nosso carro, porque aqui o transporte público, como a gente já falou, funciona. Você consegue ir para alguns lugares, vários lugares de transporte público, mas existem alguns outros que é mais difícil para você chegar. Em relação à questão profissional, a minha expectativa é que daqui a um ano, se eu já não estiver ali com alguma oportunidade para atuar dentro da minha área, que eu esteja mais próxima disso. Eu citei em algum vídeo em relação à minha profissão. No Brasil, eu sou formada em psicologia, atuei tanto com a parte clínica, como eu também estava atuando na área de recursos humanos. Então, meu foco inicial aqui em relação à oportunidade de trabalho é voltar a trabalhar com recursos humanos, mas é uma área que tem muita interação com pessoas, então a língua se torna aí bem importante. Então, dentro de um ano, eu espero estar um pouco mais próxima desse objetivo. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo aí, então, do primeiro mês aqui no Quebec. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo. Comenta aqui embaixo também qualquer coisa, ideias novas para outros vídeos. Curta e verifique se você está inscrito. Como eu disse, muita gente está assistindo os vídeos e não está inscrito aqui no canal. Você se inscrever nesse canal faz a gente crescer e trazer mais vídeos para vocês. Acompanhe a gente também ali no Instagram. Lá a gente consegue postar um pouco mais do nosso dia a dia e alguns tipos de conteúdo que a gente não consegue trazer aqui para o YouTube. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!